Emagrecimento e síndrome metabólica, né? Vocês já escutaram falar sobre síndrome metabólica, né? Palavrinha difícil. Acredito que algumas pessoas já escutaram esse termo, síndrome metabólica, outros não. Acredito que muitos de vocês vão começar a se identificar com essa síndrome metabólica, porque é muito comum síndrome metabólica, tá? Então, às vezes esse nome é muito difícil, às vezes você nunca ouviu falar, mas conforme eu for falando sobre os sintomas, essas coisas, vocês vão notando semelhanças aí que vocês têm no dia a dia de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. E o tema hoje é emagrecimento e síndrome metabólica. Síndrome metabólica é muito comum hoje em dia, como eu já disse, e muitos estudos mostram que de 20 a 25% da população tem síndrome metabólica, tá? E a tendência é isso aumentar cada vez mais por causa do sobrepeso e da obesidade que vem aumentando muito, tá? Então tá crescendo muito a questão da síndrome metabólica, tá? Na população. E aí, o que eu quero que você reflita, se você se identifica com sintomas, se você acha que você tem, se você acha que isso é que te impede de emagrecer efetivamente, tá? E aí, síndrome metabólica, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Que são alterações no nosso organismo, tá? Então, síndrome metabólica nada mais, nada menos que são um conjunto de alterações no nosso organismo que implica principalmente, claro, na saúde, mas no seu emagrecimento, tá? E aí é muito extenso, então eu vou tentar ser a mais clara possível, mais objetiva possível para vocês entenderem de uma forma bem simples, combinado? Então, assim, o que mostra quando você tem uma síndrome metabólica, tá? Primeiro, uma gordura visceral, um aumento de gordura visceral, de gordura abdominal, tá? Diabetes, pressão alta, triglicérides, LDL elevado, né? Colesterol alto. Então, são, como posso dizer, várias cascatas, né? Uma síndrome, uma alteração vai levando a outra. E normalmente ela tem um gatilho, que é a resistência à insulina. Nossa, Daniela, resistência à insulina, o que é isso? Muitos acredito que já ouviram esse termo e muitas pessoas não, tá? Muitas pessoas já fizeram exames de insulina e outras pessoas não, tá? Então, para quem não sabe, eu vou explicar aqui brevemente, de uma forma bem didática, o que é a resistência à insulina, tá? Assim, a resistência à insulina, ela se dá pelo fato da ingestão, de você ingerir muito carboidrato, tá? E, gente, quando eu falo em carboidrato, esse carboidrato, ele vem de várias fontes. Então, de bebida alcoólica, pão, macarrão, as massas em geral, né? Doces e até frutas, né? Então, quem consome muita quantidade desses produtos, né, desses alimentos que eu falei, tem uma grande chance de desenvolver uma resistência à insulina, tá? Então, a resistência à insulina nada mais, nada menos que é o excesso, a sua alimentação em excesso em carboidratos, né? E só para vocês entenderem, a insulina ela é um hormônio que é secretada pelo nosso pâncreas quando nós comemos carboidrato. E com o excesso de carboidratos, o pâncreas tende a aumentar a produção da insulina para dar conta desse excesso, né? Então, ela vai lá, leva para a célula e aí faz toda a metabolização. Então, o pâncreas, ele
tem uma demanda muito grande da produção de insulina. E é muito engraçado, né? É interessante, porque tem muitas pessoas que até têm uma alimentação boa, até têm uma alimentação saudável, né? E aí, vira e mexe, o peso fica ali na balança, oscila 1 quilo para mais, 1 quilo para menos, mas não sai dali. A pessoa tende a fazer de tudo para emagrecer e não sai disso, e não emagrece. E eu vejo muito que fala assim, mas Daniela, eu tenho uma alimentação saudável, eu como bastante fruta, né, produtos integrais e nada, e eu não consigo emagrecer, eu não saio nossa, eu tô nesse platô, né, eu não desenrolo isso. E o que acontece, gente? Fruta em excesso, por mais saudável que seja, às vezes não te faz tão bem, né? Porque as pessoas falam assim, a hora que eu pergunto, né? Vou perguntando da questão da alimentação, eu vejo que as pessoas até comem bastante fruta. Aí a gente sempre me pergunta, mas fruta não faz bem? E aí a resposta é aquela resposta polêmica, né? Depende, tá? Para algumas pessoas, fruta vai ser ok e para outras não, tá? Porque pensa comigo, se você tem uma dificuldade em metabolizar a questão do carboidrato, e você faz um excesso do consumo de fruta, isso pode sim estar te prejudicando, tá? Como outros alimentos também, tá? E aí você não consegue emagrecer por conta dessa síndrome metabólica, tá? Mesmo comendo alimentos naturais. E aí você não tem nenhum tipo de resultado. E isso é muito comum, tá? Entendam, uma coisa que eu sempre falo, tá? O emagrecimento, ele é a ponta do iceberg, tá? Na maioria das vezes, para você emagrecer, você tem que tratar alguns desequilíbrios que ocorrem, tá? Alguns índices que não estão corretos, principalmente nessa questão de aproveitar melhor os alimentos. E o que eu quero trazer para vocês é essa consciência de vocês entenderem se dá um estalo. Se você que está tentando emagrecer o tempo todo, não sai disso, né? Metabolismo muito lento. Já tentou investigar se você tem uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina principalmente, né? E é isso que eu vou estar falando aqui para vocês. Eu vou dar alguns sinais e aí para vocês pararem e refletirem se pode ser isso que esteja essa desordem metabólica, que você não consegue deslanchar o seu metabolismo, que você não consegue emagrecer de jeito nenhum, tá? É o que eu vejo. Muita gente chega tenta emagrecer de qualquer forma, super frustrada, e às vezes realmente é um desequilíbrio. Às vezes a pessoa vive tomando remédio, fazendo várias dietas loucas, passando fome, e não sai disso porque há um desequilíbrio aí, tá bom? Então, os sinais que eu vou falar é sempre assim, se você apresenta 2 ou mais, tá bom? Desses 2, 3 ou mais desses sinais que eu vou tá falando aqui para você. Então, é muito comum a síndrome metabólica em mulheres que apresentam a circunferência abdominal acima de 80. O que é a circunferência abdominal? É quando você pega uma fita métrica e mede a sua barriga na altura do seu umbigo, tá? Isso é a circunferência abdominal. Então, você pega uma fita métrica e mede ali na altura do seu umbigo. Se der acima de 80, então cheque aí, que provavelmente isso já é um indício para mulher. Para homem, é acima de 94. Entenderam? Então, na parte de abdômen, você pega a fita métrica e mede. Para mulher, se estiver acima de 80, já dá um check aí. E para homem, acima de 94, tá? Outro indício, glicose nos exames de sangue acima de 100, tá? Então, se você tem essa circunferência, essa medida aí no abdômen, acima de 80, o exame da sua glicose, da sua glicemia, acima de 100, tá? O ideal é entre 85 e 86, tá, gente? Se tem acima de 100, pode também dar um check aí que pode
tá ocorrendo alguma coisa estranha. A nossa pressão arterial superior a 13/9, tá? Ou muita oscilação de pressão também pode ser. Dá um check aí se você tem isso, tá? Os níveis de HDL, tá? Então, aquele colesterol bom abaixo de 50, tá? Para mulher e para homem é abaixo de 40. Então, dá uma olhada, se você tem isso, dá um check. Triglicérides acima de 150 também é um indício. E insulina acima de 100. Insulina, gente, não é todo mundo que faz esse tipo de exame, tá? Algumas pessoas faz esse exame de sangue, a insulina em jejum, e tem pessoas que não. Se você já fez esse exame, dá uma olhada se ela tá acima de 6. Então, assim, você apresenta 1, 2, 3 índices desses. Então, você não emagrece de jeito nenhum. Então, você já para pensar, vamos refletir aqui que você pode ter uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, alguma alteração aí, né? E aí, o que eu vejo? Quando você já tem esse tipo de alteração nos exames de sangue, normalmente você entra com alguns remédios super famosos, que eu sei que muita gente toma, tá? E eu vejo muitos pacientes fazendo uso e até por muito tempo, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Você está tomando, remediando, quando você toma esses tipos de remédio, você está remediando o sintoma, para ver se os níveis nos exames de sangue eles se adequam e fica bonitinho. Aí, quando você para esse remédio, que acontece? Dá toda uma desregulação, tá? E aí, até quando você consome esses remédios, você até dá uma emagrecida, passa fome, dá aquela enjoada, mas depois, a hora que você para, volta tudo, parece uma montanha russa, né? E aí, normalmente, você tem que fazer, muitas vezes, o uso contínuo desses medicamentos, porque o medicamento ele vai remediar, ele não tá indo na causa, tá? Então, quais são esses remédios? Eu tenho certeza que se você não toma, você conhece alguém que toma, tá? Então, eu conheço muita gente que toma o Ozempic, o Glifage, o Saxenda, a Victoza, porque deu alguma alteração aí no exame de sangue de alguns índices desses. Aí você começa a aplicar essa injeçãozinha para tentar normalizar, para controlar sua fome, para conseguir emagrecer, não é verdade? E aí meio que você fica refém. E muitas vezes você vai pulando de um para outro, porque chega um certo momento que esses remédios parecem que não fazem mais efeito. Você vai consumindo, e você fala assim, meu, parei de emagrecer, não consigo mais, porque o corpo ele vai se adaptando. E aí quando você vê, você já passou por todos. Fora os efeitos colaterais, né, de enjoo, da mão empapuçada, que não é interessante. Em alguns casos, esses remédios, eles são sim importantes, mas na maioria não, gente, tá? E aí, para o remédio, você engorda tudo de novo, tá? E aí, se você não tem o exame de insulina, né, que eu citei aqui, que ela tem que estar em 6, existem alguns sintomas que o nosso corpo vai apresentando se você tem uma resistência à insulina e se a resistência à insulina está sendo gatilho. Então, assim, pessoas que têm resistência à insulina, elas são pessoas que tendem a armazenar uma gordura abdominal mais dura, né? São pessoas que se sentem mais cansadas, mais fadigadas, tá? Por quê? Porque não entra insulina para dentro da célula, né? Olha, esse sintoma que eu vou falar, ele é muito comum, tá? Pessoas com acantose nigricans. Nossa, que nome difícil, né? Mas eu vou falar o que que é. Vocês já viram pessoas que têm no corpo, principalmente em dobras, uma parte mais escura, que parece uma sujeira? Então, ela fica mais escura na nuca, na axila, na virilha, no pescoço, que parece que tá com uma sujeira. Depois jogam aí no Google. Parece uma faixa preta, parece que tá encardido.
né? Que dá até vontade de dar uma esfregada. Então, esse é um sintoma muito comum de resistência à insulina, tá? Então, pessoas que têm essa parte mais escura nas dobras, então pescoço, axila, nuca, tudo que é dobrinha fica parecendo uma rachadura mais escura. Isso é um sintoma de resistência à insulina. Rachadura nos pés também, tá? A gordura abdominal, aquela gordura, né? Tipo barriga de chope, barriga de cerveja, aquela barriga dura, é um sintoma aí que tá ocorrendo uma resistência à insulina. Essa também é bem clássica, tá? Uma gordura abaixo do peito, bem saliente, que fica tipo uma bainha, que, nossa, não sai por nada. Já viram isso? É bem comum, eu vejo bastante em mulher. Homem também tem, mas é bem comum em mulher. Então, uma gordurinha que fica aqui embaixo do peito, bem saliente, fica duas bolinhas assim. Isso é um sintoma de resistência à insulina, esse acúmulo de gordura embaixo do peito, tá? Bem definida. Síndrome do ovário policístico, a SOP, né? Ela tem gatilho de resistência à insulina também. Quando a mulher tem uma síndrome do ovário policístico, sempre tem que investigar resistência à insulina, porque acaba inflamando e acaba dando a síndrome do ovário policístico, né? Mas, Daniela, o que acontece? Por que eu acabo tendo, né, essa resistência à insulina? O que acontece com o meu corpo para eu ter essa resistência à insulina? Gente, a principal causa disso é o excesso de carboidrato, principalmente carboidrato refinado, tá? Então, se você come carboidrato refinado e industrializado todos os dias, você tá bem no caminho de ter uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica e complicar totalmente o seu processo de emagrecimento. Outro produto que causa resistência à insulina e é muito comum o uso, adoçantes, tá? Então, adoçantes é um start aí para você ter resistência à insulina. E açúcar branco, claro, né? Além disso, tirando essa parte de alimentação, aonde nós também podemos ocasionar, dar gatilhos para síndrome metabólica, para resistência à insulina. Estresse, tá? Por quê? Estressado, você aumenta cortisol, né? E o cortisol, ele aumenta a insulina e aumenta a gordura abdominal. Principalmente o estresse por falta de sono, por exemplo, tá? Hoje em dia as pessoas não dormem bem. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, muito ansiosas e afeta a questão do sono, tá? E aí o que acontece? Você não emagrece por nada. Pode viver comendo alface que não vai emagrecer, tá? Menopausa por conta das alterações hormonais, tá? Mas aí na menopausa, como é natural por conta das alterações hormonais, pela alimentação, a gente consegue controlar essa resistência à insulina tranquilamente. Em alguns casos, a gente precisa de uma modulação hormonal, mas normalmente somente com a alimentação na menopausa a gente consegue fazer todo esse reajuste, tá? Outro fator que aumenta a questão da insulina são os metais tóxicos, então chumbo, arsênico, mercúrio, todos eles aumentam a resistência à insulina. Sedentarismo, então a falta de atividade física. Gente, atividade física é um santo remédio para quem tem resistência à insulina. Se você se identifica com esses sintomas que eu falei e não faz atividade física, você está perdendo tempo. Não adianta, não há santo que vai fazer você emagrecer, tá? Como eu já disse, a alimentação inflamatória, então a alimentação rica em açúcar, em carboidrato refinado, a alimentação rica em industrializados, né? Então aquela torrada que você come todo dia, o pão que você come todo dia, a massa que você come,
né? Sempre acaba entrando mais que uma vez na semana. Isso pode acarretar também e gordura no fígado. Pessoas que têm esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, também tende a ter a insulina mais alta. E aí você não consegue emagrecer. Entendem? Então, são conjuntos de fatores que podem te levar a esse estado, tá? E aí você começa iniciando ciclos viciosos da síndrome metabólica. Então, uma coisa vai levando a outra. Aí você pensa, eu não emagreço por nada. Não consigo emagrecer, não desincho. Meu metabolismo parece que tá parado, uma lesma. Não vai. Por quê? Às vezes, né? Então, fazer pequenos ajustes e principalmente ter a consciência de que isso está acontecendo com o seu corpo para você conseguir tratar da melhor maneira possível, saber escolher os melhores alimentos para ajudar a construir tijolinho por tijolinho para a gente adequar esse metabolismo, certo? Aí agora eu vou passar também algumas dicas de alimentos que a gente pode estar introduzindo para conseguir ajustar esse metabolismo e diminuir essa resistência à insulina. Então vamos lá. Quais alimentos que são interessantes, né? Suplementos, em muitos casos é até mais fácil você tá consumindo para a gente controlar essa resistência à insulina, essa síndrome metabólica e conseguir pôr esse metabolismo para funcionar e ter um emagrecimento de fato. Gente, magnésio, ele é muito importante. Então, o magnésio você encontra sempre nos verdes escuros ou suplemento, tá? Então, para quem não gosta de comer nada amargo, nada de folhagem, né, de verduras verdes escuras, suplementem magnésio, tá? Ele é importantíssimo. Zinco, também importante. Cromo. Quem já não ouviu falar no picolinato de cromo, que tira a vontade de comer doce, não é? Por quê? Porque ele acaba atuando lá e acaba tendo uma sensibilidade na célula. Então, o cromo, ele é muito interessante, tá? Então, você pode consumir as fontes de cromo que a gente encontra, por exemplo, nas carnes, chia, linhaça, folhosos verdes escuros, por exemplo, como espinafre, ou faz a suplementação em cápsula. Ômega 3, tá? O ômega 3 ele é muito rico, por exemplo, fonte alimentar na sardinha, tá? Ou se não, vai compra um suplemento de ômega 3 que é muito interessante, tem ação antioxidante e ajuda nessa parte de regulação. Vitamina D, não preciso nem falar, vitamina D é o hormônio, na verdade, ele é importante para mais de 500 funções do nosso corpo e para a insulina ele não ia faltar, né? E hoje em dia muitas pessoas têm a deficiência de vitamina D. Vitamina D, para vocês terem uma ideia, nos exames de sangue, o ideal é estar em 80. As pessoas hoje mantêm a 30, furada, vai dar um paranauê aí uma hora, vai dar alguma alteração, porque a vitamina D é mais de 500 funções no corpo. Se falta ela, vai dar um problema, tá? Então, a vitamina D, mais ou menos aí em 80, de 80 a 100 nos exames de sangue. E o ideal é suplementar, tá? Até porque agora que tá frio, a gente não toma sol, quando tá muito calor, a gente não fica se expondo tanto ao sol, então a melhor forma seria a suplementação, tá? Abacate é muito interessante, como eu já falei, porque ele tem esse poder de diminuir o cortisol, né? Então ele regula toda a parte aí de cortisol, principalmente colocar o abacate aí umas 5 horas da tarde, você que tem pico de fome esse horário, entre 4 e 5 horas, né, que quer sair comendo o mundo, não se aguenta até o jantar, né? Isso porque dá uma oscilação no seu cortisol e aí vem aquela fome, ou você precisa ficar tomando café de balde para se manter acordado e disposto. Então, o abacate nesse momento ele é muito interessante, tá? Porque esse cortisol alto, ele vai dar essa sua gordura abdominal que você não aguenta mais. E uma farinha muito legal é o psyllium, porque ela é bem rica em fibra, que também ajuda a controlar essa parte. Estratégia nutricional que eu aplico muito, muito, muito em pacientes que têm síndrome metabólica e resistência à insulina,
que é o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, ele melhora essa parte hormonal, assim, como mágica. Por quê? Porque imagina, se você fica comendo de 3 em 3 horas, o seu corpo ele fica trabalhando, o seu pâncreas ele vai ficar estimulando insulina o tempo todo, a cada 3 horas. Não aguenta, entendeu? E quando a gente faz jejum intermitente, mais ou menos aí, vai de 14, 16, 18, 16 a 18 é o ideal, né? Você dá um descanso para o seu pâncreas, você deixa ele mais tranquilo, você dá um descanso para o seu corpo, né? Você deixa ele trabalhar com as coisas, né? Com os nutrientes que ele tem dentro. Então você não fica o tempo todo colocando comida para dentro. Então você dá uma pausa, uma calma, e aí os níveis de insulina baixam. Por isso que quando a gente está num processo de emagrecimento, uma das estratégias bem interessantes, além de fazer toda essa regulação hormonal, de melhorar essa síndrome metabólica, o jejum intermitente ele ajuda muito no emagrecimento, muito nessa parte de regulação, gente. Então, para quem consegue, para quem nunca fez, começa 12 horas, enfim. E para quem já está habituado, é muito interessante o jejum, tá? Jejum, gente, sempre é associado a uma alimentação low carb, tá? Não adianta fazer jejum, quebra de jejum comendo tudo e mais um pouco. Não vai dar certo, tá? Então, o jejum intermitente sempre associado a uma alimentação low carb, tá? Uma alimentação low carb com carboidratos. Low carb não é no carb, tá? Então, não é zerar o carboidrato. Os carboidratos, eles são importantes sim, só que você tem que saber que carboidrato consumir, tá? Então, sempre dá preferência para carboidratos íntegros, né? Então, por exemplo, batata doce, abóbora, mandioca, inhame, né? Cará. O que é? Esses são os alimentos integrais, de íntegro, entendem? Tá? Então, sempre alimentos como comida de verdade. Pão integral não é low carb, torrada integral não é low carb, isso é produto alimentício, tá? Tem 300 ingredientes para formar aquele pãozinho. Furada, tem açúcar pra caramba, tem óleo vegetal. Isso não é alimentação low carb, isso não vai contribuir com o seu emagrecimento e não vai contribuir para a melhora da síndrome metabólica, tá? Então, prestem atenção nos tipos de carboidrato que vocês estão ingerindo diariamente. Tem que dar uma segurada, tem que dar uma recuada para controlar isso, porque lembra que eu falei? A síndrome metabólica é uma cascata. Começa na resistência à insulina e depois vai alterando colesterol, vai alterando pressão, triglicéridos, aí você vai tendo uma série de problemas, intestino, estresse, e aí vai desencadeando um monte de alteração, né? E é isso que eu foco bastante quando as pessoas querem emagrecer até 10 quilos em 4 semanas, né? E não passa fome, porque acaba comendo carboidrato, proteína, salada e verdura e não tem desculpa e acaba melhorando todos esses índices, porque desinflama, desincha, a gente consegue fazer toda essa regulação hormonal, né? Eu espero ter ajudado vocês. Gente, tchau!